Olá galera, boa sexta-feira para todo mundo hoje estamos chegando aqui com o de 30 em 30. O episódio de hoje ele tem tudo a ver com o momento, né? Não sei que momento você vai assistir isso, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser no futuro. Mas hoje aqui é Halloween, né? Aqui no Brasil, no mundo inteiro e tal, uma data que foi incorporada ao calendário aqui de ações. E o Halloween tem tomado uma proporção muito grande. E o que eu fiquei pensando, olhando nos últimos dias, as conversas que eu tive com os meus clientes, olhando assim o mercado da beleza e tal. E essa é uma data que divide bastante opinião. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, o de 30 em 30, todos os dias, 30 minutos de conversa, assuntos que eu pego aleatoriamente das minhas andanças aí, dos meus cursos, dos meus estudos, das minhas mentorias, e eu trago para cá para a gente debater. Importante para o dia de hoje é falar um pouco sobre essa questão tão atual assim, né, que vem crescendo, que é do Halloween. E o que eu percebi nos últimos dias? Em primeiro lugar é que tem salão que adora, que faz campanha, que entra na brincadeira, com criatividade, o pessoal vai vestido, cria um cenário, um ambiente e tal, entra mesmo no jogo, né, se diverte com aquilo dali. Outros já preferem não se envolver, outros eles já, seja por crença, por identidade de marca, ou simplesmente por não se conectar com o tema, acabam não fazendo nada e não entrando na brincadeira que é o Halloween em si, né? Eu acho que esse é um bom gancho, assim, para a gente falar sobre posicionamento de marca e como tomar a decisão, né? Inclusive em outras datas, outros eventos sazonais, e o que tu comunica para o mercado através disso, né? Através desse posicionamento. Então o debate de hoje vai ser sobre isso. Não é sobre se é bom, se é ruim ou se não é, mas entender o que a gente tem que avaliar nessa hora quando a gente decide participar de um movimento como um Halloween, como uma festa junina, como Páscoa, como qualquer outra coisa. Então o mais importante nessa hora é a gente trocar essa ideia por aí. Vem comigo nessa reflexão. Eu tenho certeza que no final, né, de 30 em 30, a gente vai crescendo. Vamos começar a falar sobre nem certo, nem errado, mas sim, qual é o valor do posicionamento frente a essas questões, né? Não existe certo e errado quando o assunto é posicionamento. O que existe, na verdade, é coerência. Quando a gente fala sobre posicionamento, sobre a gente pensar a identidade de marca, sobre o que a gente está construindo em relação ao nosso negócio, ou até mesmo a minha imagem pessoal, mais importante é eu ter coerência com a jornada e com o posicionamento que eu quero com a minha marca, né? O erro nisso tudo é tu fazer algo só porque todo mundo está fazendo, né? Sem avaliar se faz sentido para sua marca, se é para o teu público. Muito importante nessa hora entender que não vale a pena tu entrar numa trendzinha, numa coisa que está acontecendo, que está rolando só por entrar. Primeiro tu tem que avaliar se isso faz sentido, se realmente impacta do jeito certo para o teu público, né? É importante entender nessa hora o teu posicionamento em relação a essas questões, porque o teu posicionamento está vinculado à percepção que tu quer que o teu cliente tenha de ti. E aí, dentro desse contexto, tem que avaliar se essa ação ela vai impactar positivamente no teu posicionamento quanto marca. E quanto isso impacta naquele cliente que tu escolheu, que é o teu cliente, o teu objetivo final, né? Aquela pessoa que tu quer ali sentado na tua cadeira ou circulando dentro do teu salão. Então uma das coisas mais importantes é faça uma avaliação criteriosa se isso vale a pena ou não. Ah, Leandro, mas eu gosto de Halloween. Ok, eu gosto de Halloween, mas o teu público gosta? Lembrando que ali tu não está fazendo as coisas para ti, tu está fazendo para o teu público. Se o teu público está alinhado com o que tu gosta, ok, tá tudo certo. Mas eu tenho que fazer uma avaliação criteriosa para saber se aquilo vai impactar positivamente no meu público ou não. Essa é a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração. Cada salão, cada profissional, cada marca tem uma essência. E é isso que deve ser o guia das tuas escolhas nessa hora. Quando tu decide ali, quando tu começa a pensar se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou fazer promoção, se eu vou fazer essa ação, se eu vou fazer aquela outra, mais importante é que tanto o salão como o profissional que vai tomar essa atitude tem uma marca, tem uma essência. E aí essa decisão de participar, não participar, qual é a escolha que você vai tomar nessa hora, tem que estar vinculado à tua essência. Você tem que saber que o que vai nortear a tua escolha ali é se aquilo
faz parte do DNA da tua empresa, se faz parte do DNA do teu posicionamento frente ao teu cliente. E nessa hora não tem julgamento, não tem, é certo, é errado, eu gosto, eu não gosto. O pessoal me perguntou essa semana, muitos salões assim que são meus clientes, eles perguntaram: Leandro, tu acha que tem que fazer festa de Halloween, tem que se fantasiar, tem que fazer tal coisa, tem que isso, tem que aquilo? E o que eu falei para todos é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Não tem certo e não tem errado, tem escolha. Tem aquilo que faz sentido dentro da tua marca. Porque o fulano faz e eu não gosto do que ele faz. Se para o público dele faz sentido, ele vai se beneficiar com isso. Agora, se tu estiver fazendo uma coisa que não faz sentido para o teu público, aí vai ser negativo. Nessa hora não tem certo e errado. Nessa hora tem a escolha correta que tu faz perante ao planejamento estratégico que tu fez de marca, de posicionamento e de perfil de cliente. A força do posicionamento, ela vem de saber o que você representa. Essa é a primeira coisa. Teu posicionamento, ele se torna algo muito forte quando tu sabe o que tu representa e o que tu não representa também. Então isso vai estar na balança ali para te fazer as tuas escolhas. O que eu represento como marca? Quando eu sei claramente o que eu represento como marca e como eu me comunico com o meu cliente, eu tenho força no meu posicionamento. O cliente, ele entra no salão e ele espera que o profissional dele ou que o salão tenha uma previsibilidade frente à marca construída na cabeça dele. Essa é a coisa mais importante que se tem hoje nesse jogo. O segundo ponto que eu tenho que pensar é o seguinte: o que o meu cliente não quer ver associado comigo de jeito nenhum? Porque quando eu decido, eu quero este público, ele tem um posicionamento e ele tem as expectativas dele em relação a mim, eu tenho que saber o que ele não espera que eu faça. Então, sabe aquela frase que tu já ouviu? Nossa, eu não esperava isso de ti. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque o cliente, ele te enxerga de uma forma, ele tem uma expectativa, que tu vai ter uma previsibilidade sobre o teu desempenho, sobre como tu te comporta, e quando tu sai daquilo, o que acontece na cabeça dele? Eu não esperava isso, esperava outra coisa. Então é importante ressaltar aqui que o teu posicionamento, ele está muito alicerçado em saber o que fazer, que representa a tua marca, e saber o que não fazer, que vai arranhar a tua imagem. Então é aqui que acontece. Então lembra de novo, não tem certo, não tem errado, mas tem a escolha estratégica que reforça o meu posicionamento. E aqui sim eu posso dizer que está certo ou que está errado, que é a escolha que eu faço. Sempre está pautada em cima da escolha, e essa escolha tem que estar alinhavada com a tua essência, com aquilo que tu quer representar como marca, como posicionamento mesmo. E aí a gente tem que entender alguns pilares do posicionamento, né? Em primeiro lugar é público-alvo e comportamento do meu público-alvo. Muita gente abre um salão ou começa a atender em algum lugar e não tem noção de qual é o público que vai atender. Não tem noção com quem vai falar, com quem está se direcionando, com quem quer atender. Uma coisa muito perigosa quando tu não sabe qual é o teu público-alvo é que tu não tem uma linha narrativa clara. E às vezes tu nem consegue chegar num público-alvo porque como tu te comunica de forma aleatória, tu conversa em muitas línguas e isso confunde a cabeça do cliente, tu tem dificuldade em reunir um grupo de clientes que tu pode chamar de teu público-alvo. Muitas vezes uma comunicação confusa afasta o cliente. Aquele cliente olha e diz: eu não estou entendendo o que ele quer passar, onde é que está o valor, qual é a proposta de valor que essa pessoa tem. Então é determinante que você saiba qual é seu público-alvo, quem é a tua cliente, quem é a gente está falando aqui, a maioria esmagadora são clientes que visitam o salão de beleza, né? Eu tenho muitos profissionais que são da área de mecha, coloração, coisas assim que me seguem, então até tô nichando um pouquinho nisso. Mas quem é essa mulher que te procura? Qual é a classe dela? O que ela espera de ti? Qual é o comportamento que ela tem? Esse é o primeiro ponto. Então, nessa hora, eu tenho que entender qual é meu público-alvo. E esse público-alvo, como ele se comporta. Esse é um ponto de partida. E aí eu vou para um segundo, que é: quem é o seu cliente? O que ele valoriza? Quais são as coisas que ele valoriza no serviço,
na casa, no atendimento, se ele ama eventos criativos. Talvez o Halloween seja uma oportunidade para esse cliente que ama eventos criativos. Agora, se é um público mais tradicional, talvez não. Então tem que avaliar. Então assim, tem salões, por exemplo, que trabalham lá basicamente com pessoas de uma idade mais avançada, muito pautada em cima, por exemplo, de um retoque de raiz, aquela cliente mais tradicional. Às vezes ela não gosta muito dessa confusão, ela não gosta muito desse tumulto, de chegar num lugar e tá o pessoal fantasiado, tá essas coisas assim. Eu me lembro que eu sofri um choque de cultura muito grande quando eu era supervisor no Sul, né? Trabalhava numa multinacional como supervisor de educação e fui assumir uma regional do Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu tive um choque muito cultural lá, por quê? Porque lá a gente aqui no Sul se veste de uma forma e lá no Rio de Janeiro o pessoal se vestia de outra. Lá era muito mais permissivo, roupas mais curtas, sim, um lugar quente, né? Um lugar muito quente, então era muito comum as pessoas usarem menos roupas mais curtas, blusas mais abertas. E eu me lembro que eu ficava um pouco chocado com aquilo. Mas quem é que estava errado? Na verdade não tinha errado, estava um desencaixe. Eu vim com uma visão daqui, cheguei lá e eu começo a olhar aquele cenário com um julgamento pelas crenças que eu tenho. Só que lá dentro daquele contexto era o normal do lugar. Então olha como muda de um lugar para o outro e não tem certo e errado. O que tem aqui, o público mudou, o local mudou, a tradição dali mudou, o cenário é completamente diferente. Então nessa hora vamos de novo, vamos reforçar. O que teu público valoriza? O que ele espera? Ele espera que tu tenha, que o salão seja criativo e engaje numa festa junina, no Halloween, no Natal, qualquer evento que possa ser feito, ele engaja nisso, ele quer isso, ou ele é um público mais tradicional, que ele não quer, ele quer que mantenha a neutralidade e as coisas aconteçam do jeito que ele espera toda vez que ele vai no salão. E essa pergunta só você vai conseguir responder analisando teu público, sabendo quem ele é, como ele se comporta. Depois, vamos avançar e pensar. Identidade e valores de marca. O que a sua marca acredita e quer transmitir? Toda ação, toda parte de marketing que tu faz dentro do salão, e entrar numa festa como um Halloween, por exemplo, é uma ação de marketing. Quando tu faz um tipo de ação de marketing, quando tu bola uma ação de marketing, é muito importante saber o que tu quer transmitir, o que tu espera dessa ação. Né? Eu acompanho muitos perfis de rede social aqui, porque eu sou do marketing, né? Sou formado em marketing, por mais que eu tenha vindo do salão, depois quando eu estava trabalhando na multinacional eu me formei em marketing, e essa é uma das áreas que eu mais circulo ali, né? E eu percebo muitos perfis confusos, que não sabem o que passar, que não dá para entender o que a pessoa está transmitindo, no que ela acredita, o que a marca dela representa, porque tem uma confusão muito grande. Então aqui eu tenho que saber identificar a minha identidade como marca. O que eu acredito? O que eu quero transmitir para o meu cliente? E esse vai ser um divisor para eu saber que tipo de conteúdo, por exemplo, eu vou fazer. Eu acredito nisso, eu acredito nesse conteúdo, eu acredito no Halloween. Eu vi muitas coisas assim muitas coisas legais que eu achei criativo, muitas coisas de mau gosto que eu achei terríveis o que foram feitas e que eu não fico imaginando por que a pessoa fez aquilo. Só que todo mundo fez pensando que estava acertando, fez porque gostou daquilo, né? Esse é o primeiro ponto. E aí você tem que pensar, no que você acredita, o que você quer transmitir. O Halloween pode ser apenas uma data divertida, ou algo que vai atrapalhar por completo o teu posicionamento. Tem que descobrir como que ele vai impactar na tua marca. Vai ser uma coisa divertida? Vai ser legal? Vai ajudar a marca a se posicionar e crescer? Ou ele vai atrapalhar o teu direcionamento? Antes de entrar na brincadeira, pensa na brincadeira, de que forma ela vai impactar em cima da tua identidade e dos valores da tua marca. Não precisa aderir só para pertencer, né? Eu vejo pessoas, às vezes, até uma pessoa falou para mim, ela disse, eu acho um saco fazer essas coisas de Halloween, mas tem que fazer. Por que tem que fazer? Não precisa aderir só porque tu tem que pertencer a um movimento, fazer alguma coisa assim. Mas também não precisa rejeitar para manter princípios que não tem a ver, às vezes, com o negócio, né? Então, tu tem que saber avaliar muito bem, assim, o porquê
porque sim e porque não. Tem uma coisa aqui também que eu gosto de lembrar, nem tá no meu roteiro, mas acabou de vir na minha cabeça aqui agora, é que uma das coisas mais importantes nessa hora é tu lembrar que porque tu não gosta, tu não precisa atacar, né? Porque tem gente que gosta. O importante nessa hora é ter uma visão mais empática da questão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porque por não gostar, eu não preciso atacar. E por gostar, eu não preciso bater numa pessoa que não gosta, né? Bater no sentido figurado. Eu não vou atacar uma pessoa porque ela não gosta. Ah, essa pessoa não gosta, que pessoa isso, que pessoa aquilo, porque é tão legal. Não vou, eu vou procurar uma visão mais empática. Se a pessoa não gosta, ela tem os motivos dela. Se a pessoa gosta, ela tem os motivos dela. E se eu estou de um lado ou estou do outro, a única coisa que eu tenho que pensar é, ok, tá tudo certo, quem gosta faz, quem não gosta não faz. E eu não vou ficar criticando, não vou ficar julgando ou definindo por réguas morais, sei lá, por valores que são meus e que não representam todo mundo, se está certo ou se está errado. Então seja muito coerente nessa hora para não se expor, não criar uma briga, uma indisposição que é totalmente desnecessária, não agrega em nada para a tua marca, né? Vamos pensar como é o posicionamento de mercado, né? Agora você, profissional ou o salão, em termos de posicionamento de mercado. Marcas fortes, elas são consistentes. Elas comunicam o mesmo tom, a mesma energia em qualquer data. O mais importante nessa hora, quando tu decide fazer uma ação dessa, é tu lembrar que a ação que tu vai construir, ela não tem que ter uma linha narrativa do mercado, ela tem que ser a tua. Se vai ser mais intenso, se vai ser menos intenso, se vai ser mais brincadeira, se vai ser um tom mais pesado. O que define o que tu vai fazer, a forma como tu vai participar disso, é o teu posicionamento. O teu posicionamento tem que manter a consistência do que o teu negócio é. É assim que tu vai ajustar o tom do que tu vai fazer, com a mesma energia que tu emprega em todos os momentos. E em qualquer data. Pode ser no Dia das Mães, pode ser na Páscoa, pode ser no Dia dos Pais, pode ser no Dia do Comércio, no Dia do Cliente e no Halloween. Não é porque o Halloween é uma festa X, que ela tem características singulares, que eu vou fazer algo neste movimento. Eu vou fazer algo dentro deste movimento, mas que ele siga o quê? A consistência da minha imagem. Eu vou continuar comunicando com o mesmo tom que eu tenho, né? Eu vou me enquadrar nisso. Eu posso participar, mas eu não deixo de perder a minha essência. E aí, o posicionamento é o filtro que ajuda você a decidir. Faz sentido participar dessa conversa ou não? Né? Agora a gente está numa época que a gente escuta muito falar em trend, né? A trend do momento. E eu vejo às vezes uns profissionais que têm uma linha narrativa X, né? Conversam com o seu cliente de um jeito, mas não sei por que cargas d'água eles viram passando, né? Rodando no feed, eles viram um Reels ali que tinha uma trend do momento e eles resolvem fazer aquilo. E quando tu vai olhar, tu diz, cara, não tem nada a ver com essa pessoa, não tem nada a ver com o jeito que essa pessoa sempre se manifestou. Às vezes, eu sou acusado aqui de ser muito professoral, que eu dou muita aula no Instagram, no TikTok, em todos os canais que eu tenho, eu dou muita aula. Mas é uma coisa meio óbvia. Essa é a linha editorial do que eu faço. Né? O que eu faço é o quê? Eu trabalho ministrando cursos, ministrando palestras, fazendo mentorias com o cliente, prestando consultoria, suporte estratégico. Essa é a minha linha. Minha linha narrativa é professoral. Então não faz sentido se eu chegar aqui na frente de vocês num dia como hoje e tiver fantasiado. Vai ter muita gente que depois vai entrar e vai dizer assim, pô, mas se eu falar do Halloween não se fantasiou? Claro que não, porque não faz sentido com a minha linha narrativa. Quem me conhece sabe. Não ia eu chegar aqui e eu tava aqui vestido de zumbi. Não faz sentido com o que eu prego, com o que eu falo. Agora, se faz sentido para você, faça, né? Faça de uma forma elegante ou de uma forma mais impactante, mais assustadora, mas de acordo com que seja o posicionamento que você tem. O teu posicionamento vai ser o filtro para te ajudar a decidir se tu vai participar ou não e como tu vai participar. É o teu posicionamento que decide isso. Ele é aquele filtrozinho que tu vai passar essa ideia ali dentro e vai dizer, ok, vou participar
Não, eu não vou participar. Né? O teu posicionamento define isso. E aí tu vai amarrar com o quê? Estratégias comerciais e criatividade. Toda data como o Halloween, como o Dia das Mães, como festa junina, todas essas festas, tu tem que alinhar com uma estratégia comercial e ser criativo na hora que tu for inserir isso no teu dia a dia. Porque no final das contas, o que a gente quer das atividades do salão? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer alavancar faturamento, a gente quer ter mais cliente, a gente quer ser autoridade, a gente quer ter retorno financeiro sobre o que a gente faz. Ok, é uma brincadeira legal para os clientes se divertirem, mas no final das contas, se você alinha isso com uma estratégia comercial, muda o jogo. Alguns salões, eles aproveitam o Halloween para promover experiência, trabalham até com descontos, desafios, decoração temática, vários elementos são trabalhados ali para que os salões aproveitem a data de uma forma comercial. É isso que você tem que pensar. Não é só se fantasiar, ser uma coisa vazia, um negócio assim. Pensa como que comercialmente isso vai impactar no teu negócio. É o jogo. O jogo é comercial. O jogo é trabalhar essas coisas, é fazer com que isso melhore cada vez mais. Outros podem aproveitar a data para comunicar algo diferente, como assumir sua autenticidade o ano inteiro. Né? Então e não tem certo e errado aí, né? Cada um vai escolher. Uns vão escolher por um lado, outros vão escolher pelo outro. Mas é importante pensar que tu também pode comunicar algo diferente para reforçar a tua autenticidade o ano inteiro. Essa data ajuda isso, né? Agora, lembrar o seguinte, qualquer caminho que tu tomar tem que fazer sentido para quem ele é feito, né? Que é o teu público-alvo. Tu pode escolher alguma coisa, mas ele tem que fazer sentido para o teu público-alvo. Decidir participar de uma festa de Halloween, vou fazer evento no salão, vou não sei o que. Faz sentido para o teu público-alvo? Ok, segue. Não faz sentido para o meu público-alvo, as minhas clientes elas não gostam disso, elas preferem aquela previsibilidade, o salão do jeito que elas sempre encontram. Então não faz. Então nessa hora o certo e errado não existe, mas a escolha estratégica é que vai mandar no jogo. Como extrair o melhor dessas datas sazonais? Toda data do calendário pode ser uma oportunidade, se for usada com consciência, né? Isso é o mais importante. Toda data que aparece no calendário, tu pode de alguma forma usar ela para alavancar faturamento, para trazer novos clientes, para gerar autoridade. Agora o que tem que ser feito é o quê? Trabalhar ela de forma consciente, né? Fazer isso com consciência do porquê tu tá fazendo, qual é o melhor formato, qual é o que teu público quer ouvir, como é que tu vai conectar essa ação com o teu público. Antes de decidir se vai participar ou não, faz uma pergunta para ti assim, ó. Isso representa a minha marca? Isso conversa com o meu público? Isso reforça a minha mensagem? Se não fizer sentido, não vai. Tá na dúvida? Não vai. Não faz por fazer. Faz de forma estratégica. Tem que pensar no teu negócio como algo estratégico. Então, antes de decidir, faz essas perguntas assim para ti. Agora, se as perguntas foram respondidas com um sim, abraça a criatividade, né? Perguntei lá, isso representa a minha marca? Sim. Isso conversa com o meu público? Sim, meu público gosta. Isso reforça a minha mensagem? Sim, eu sou criativa, meu público vai gostar disso. Se as respostas forem sim, abraça com criatividade. Se não, comunique com autenticidade, né? Que tu faz as duas coisas. Eu posso abraçar com muita criatividade, mas se não faz sentido para mim, eu vou continuar mantendo a minha autenticidade. Eu vou reforçar a minha autenticidade frente àquela data. O silêncio estratégico também é uma forma de comunicação, desde que ele tenha intenção. Eu não vou só não participar, mas eu não vou participar estrategicamente. Eu vou silenciar sobre aquilo, mas acima de tudo, eu vou ser estratégico nessa hora. Eu vou fazer o movimento do jeito certo para que o meu silêncio me ajude a reforçar a minha marca, manter o meu posicionamento. Vai me ajudar. É isso que eu tenho que pensar nessa hora. E o que fica de lição, né, do de 30 em 30 de hoje? O Halloween é só um exemplo, tá?
Mas o ponto é, toda marca precisa saber quem é. Eu usei aqui hoje o Halloween porque está muito, muito em alta, todo mundo está falando essa semana. Mas toda e qualquer ação, toda e qualquer data especial, todo movimento estratégico que tu vai fazer, que de alguma forma vai impactar a tua imagem, você tem que pensar que ele precisa ser bem estratégico. Eu não posso fazer nada só por fazer. Eu tenho que pensar. Halloween é legal? Pode ser para algumas pessoas, pode ser para outras que não. Mas de qualquer forma, quando eu pego isso para fazer algum tipo de ação, eu tenho que ser estratégico. Eu tenho que saber quem é meu público, eu tenho que saber se ele gosta disso, se eu vou estar agradando, se eu não tem a ver comigo, tem a ver com o meu público, porque no final das contas o meu canal é para conectar com o meu público. Você não precisa agradar todo mundo, essa é a primeira coisa. O pessoal diz, eu sou obrigado a fazer Halloween porque... Não, você não é obrigado a nada, você não precisa agradar todo mundo. Precisa ser coerente com os teus valores e com o público que tu escolheu servir. Essa é a parte primordial disso tudo. Não precisa agradar todo mundo, só esteja alinhado com os teus valores e com aquele público que tu decidiu que é o teu público-alvo. Aquele cliente que tu disse, esse aqui é o meu perfil de cliente e eu vou falar diretamente com ele. Isso é que é importante numa data especial ou no dia a dia com qualquer comunicação que você vai fazer. Estratégia. Não faça as coisas sem pensar. Pense muito bem antes de fazer qualquer movimento. Seja só colocar uma fantasia num dia de Halloween. E o mercado ele respeita quem é autêntico. Não tem essa coisa de não fez, não gosto, não isso, não aquilo. O mercado ele vai respeitar quem é autêntico, quem segue a autenticidade do seu negócio, quem consegue de alguma forma passar para o mercado o seu posicionamento e fazer com que as pessoas entendam que essa é a minha marca, esses são os meus valores, é por isso que eu trabalho, por isso que o meu salão é assim, por isso que eu te trato dessa forma. O mais importante é isso, saber que o mercado ele te respeita pela autenticidade que tu tem. E a autenticidade é quando as suas ações estão alinhadas com a sua essência. O salão ele trabalha, você profissional trabalha para um público-alvo. Como é que eu crio autenticidade? Quando eu entrego as minhas ações alinhadas com a essência que eu tenho. Seja ela no dia a dia, seja ela numa data especial e comemorativa como o dia de hoje. O mais importante é lembrar, posicionamento não é sobre gritar mais alto. É sobre comunicar com verdade. Mostrar para o cliente quem você é de forma verdadeira. E o que você está preparando para ele. O que você vai entregar para ele. Isso é autenticidade. Isso é posicionamento de marca. Marcas se posicionam através de constância, através de repetição, através de consolidação de valores e ações. Então, para a gente ir concluindo aqui, o tema de hoje, Halloween, posicionamento, identidade de marca, não tem certo e errado se eu quero participar ou se eu não quero. O que é errado é eu fazer algo que não está alinhado com o meu posicionamento e, acima de tudo, não está alinhado com o que o meu público-alvo espera. Se o teu público-alvo gosta de Halloween, tá tudo certo. Agora, se ele não gosta, não faz sentido. Então, pergunte, isso é para o meu cliente? Ele gosta? Essa é a grande pergunta do dia 30 em 30 de hoje. Seja participando do Halloween ou não, o importante é estar fiel ao que representa a tua marca. Coisa mais importante que você tem na sua mão, seja você um salão ou você um profissional que trabalha, PJ, sua conta própria, isso é a coisa mais importante. A coerência constrói autoridade e confiança. Manter a coerência constrói autoridade e confiança. E de 30 em 30, com consciência e verdade, a gente constrói marcas fortes e respeitadas. Até o próximo de 30 em 30.